tá, pessoal, como eu fiquei aqui de trazer, né, a narrativa, o relato da experiência do Santiago na educação infantil para a segunda escola, que ele foi depois da experiência bizarra, desastrosa, da escola que eu me refiro, arborizada aqui no bairro Igara, né? Felizmente, essa narrativa da segunda escola de educação infantil que ele foi é uma narrativa bem positiva, é um relato positivo. Depois do fato, né, que aconteceu na escola arborizada, eu me dirigi até a Secretaria de Educação do município de Canoas, relatei o fato, né, e solicitei uma nova escola. A Secretaria de Educação de Canoas foi muito compreensiva, né, e me designou então para uma escola também aqui no bairro Igara, que também eles tinham convênio, me designaram para essa escola, onde o Santiago foi super bem acolhido e recebido, tanto pela escola, quanto pelos professores, quanto pela diretora e, o mais importante, pelos coleguinhas também, né? E eu sempre falo do trabalho que é a inclusão, o acolhimento dos colegas feito pelos professores, porque esse é o trabalho dos professores reluzindo no aluno, o trabalho da escola, o objetivo da escola, a gente consegue entender quando a gente vê que os coleguinhas recebem aquele outro colega, né? Então a gente vê que isso é um trabalho e isso é um troféu que a gente tem que dar sim para os professores, né? Então, né, pessoal, só para dizer, né, que a experiência foi altamente positiva, porque o Santiago teve sim, né, não vou dizer, ai, nossa, ele já chegou se adaptando, não, ele teve os perrengues de adaptação, principalmente no que diz respeito à seletividade alimentar, foi complicada também, mas a escola foi muito, teve um olhar muito favorável, muito empático quanto a isso, né? Autorizando que eu pudesse mandar então uma mamadeira para ele não ficar sem alimentação, questionando os alimentos que o Santiago gostava para, dentro do possível, poder oferecer para ele. Bom, em 3 meses, dentro de 3 meses, Santiago já estava indo ao refeitório com os coleguinhas, super já introduzido dentro da turma, lanchando, almoçando com os coleguinhas da salinha dele, repetindo, inclusive repetindo a comida, o lanche. Então, né, gente, eu não posso nem dizer para vocês a tranquilidade que isso trouxe para mim, né, quanto mãe, que preciso trabalhar, né, fora. Então, eu tive uma tranquilidade, assim, que até então eu estava desconhecendo, né, e graças a Deus, assim, foi maravilhoso. Santiago sente falta até hoje da escola, dos coleguinhas, das profs. Eu ainda mantenho contato com algumas coleguinhas dele, algumas mães, com professora, principalmente com a última prof dele, a prof Mari, né? Enfim, eu só tenho que agradecer a esses profissionais, assim, que entenderam o seu papel, né, dentro do círculo escolar, dentro de uma vida escolar de uma criança, né, principalmente de uma criança neurotípica. Então, né, gente, o que é que eu posso deixar para vocês? Observar bem o ambiente, tentar buscar algumas informações daquela escola, não se deslumbrar porque aquela escola, com o visual da escola, né? Porque nós vamos depender de pessoas que recebam os nossos filhos, né? Porque são as pessoas que vão ter o olhar, que vão ter a empatia, né? Dos profissionais de educação, quanto diretores de escola, quanto professores, né? Então são pessoas que vão trazer esse bem-estar para o nosso filho. Então não adianta ser tudo muito luxuoso, tudo muito bonito para o visual, e o que acontece dentro do ambiente é totalmente o oposto, né? Que foi, infelizmente, a experiência que eu tive. Enfim, mas Santiago está agora numa nova etapa, né, da vida dele,
né? Começou um novo ciclo, que é o primeiro ano. E eu posso também deixar aqui para vocês que Santiago está também fazendo um primeiro aninho numa escola pública, numa escola estadual, e que graças a Deus está sendo um desafio que nós estamos atravessando e está sendo um desafio positivo, né? Uma travessia positiva, que eu também vou trazer esse relato mais para frente, né? E quero dizer para vocês que a escola pública, né, eu acredito na escola pública, porque eu sou professora de escola pública, porque o meu filho está em escola pública. Hoje eu realmente posso dizer para vocês, eu não teria, né, não caberia no nosso orçamento trazer o Santiago para uma escola particular, né? Nós não temos condições e não cabe no nosso orçamento. E eu vou dizer para você, gente, nessa caminhada que eu estou esse tempo todo, eu converso com muitas mães, com muitas pessoas, né, responsáveis de crianças neurotípicas, e infelizmente o relato das escolas particulares não são bons, né? São bem negativos, das mães que eu converso que passaram por essa experiência. Porque o próprio nome já diz, né? Escola particular, né? Visa, obviamente, o financeiro, né? Então, às vezes, aquela escola, ela não está preparada para receber o teu filho neurotípico, o teu filho com alguma deficiência ou com algum transtorno, né? Ela né, quer escolher ou quer ter aqueles alunos que, né, enfim, que não tragam um gasto, né, com monitoras, com acompanhantes, que muitas vezes a criança precisa, né, tanto a criança com alguma deficiência quanto algum transtorno ou síndrome, né. Então a escola, ela, de certa forma, a escola particular não tá muito avessa, não é um pouco avessa a receber essas crianças. E a escola pública, né, ela tem o papel e está na lei receber, né, as nossas crianças típicas, neurotípicas, com deficiências ou com algum transtorno, né? Enfim, isso também é uma conversa para nós termos mais para frente, mas o que eu posso dizer para vocês que está sendo muito positiva, estou muito feliz com o Santiago no primeiro ano, com os professores, com a escola, com os coleguinhas, né? Ele foi super acolhido, super incluso, né? Foi incluso na turminha dele e a experiência está sendo maravilhosa. E o que eu quero deixar para vocês, né? Que temos coisas de pessoas, infelizmente temos pessoas que não estão, né, que não entendem a causa ou que não nem sabem o que é a causa da criança com deficiência, da criança neurotípica ou da criança, né, com alguma síndrome. Mas nós temos muito mais pessoas, né, incumbidos pela causa, que entendem a sua responsabilidade, né, quanto escola. E, gente, nós também, quanto família, temos que entender que precisamos andar de mãos dadas com a escola, né? E isso eu falo quanto professora e falo quanto mãe, porque quando Santiago se adaptou na escola Coração da Mamãe, foi isso. A escola o tempo inteiro conversando comigo, né, no que poderia ser melhor para ele, eu conversando com a escola, a gente trocando essa figurinha, vamos dizer assim, para que Santiago se adaptasse, né? E isso é um olhar da escola, isso é um olhar da essência da escola, né? Tu tem que saber se a escola que tu está colocando o teu filho tem esse olhar, tem essa essência de entender o que é estar de mão dada com a família, que não é simplesmente a criança entrou lá, esquece, né? Aqui é assim, assado, pai e mãe não têm voz, familiares não têm voz. Não, né? Não é assim. Não é assim que a gente trabalha, é assim que a gente age, é assim para todo mundo. Primeiro, que nem todo mundo é igual, né? Que as pessoas são diferentes, as crianças são diferentes, né? E elas precisam, sim, cada uma ter um olhar, um acolhimento, ou seu tempo também, né? Principalmente na fase de adaptação,
né? E isso é muito da escola, como a escola de educação infantil ela tem essa fase das crianças adaptando, o que já é um pouco diferente na escola maior, do primeiro ano em diante, né? Que a criança já, a maioria pelo menos já vem de adaptações de escola de ensino fundamental, então elas, né, vão, claro que também tem toda uma adaptação, porque é um novo ciclo na vida que está se iniciando, né? Mas a educação infantil tem a responsabilidade, sim, de andar de mãos dadas com os pais. Quem vai com familiares? Quem vai? Quem tu tá mandando a tua criança? Tu conhece a tua criança, né? A partir do momento que a escola disse não, aqui é assim, assim, assim e ponto, e não abre brechas para te poder argumentar ou para te poder ajudar na adaptação da criança, como foi o que aconteceu nessa escola arborizada, né? Tá tudo perdido. E graças a Deus, na Escola Coração da Mamãe, houve essa integração, essa troca de figurinha, que foi assim, ó, fundamental, Santiago adaptou. Então é isso, minha gente, né? Essa experiência legal, essa experiência positiva, que a gente não vive só de experiência negativa, que graças a Deus tem muito mais gente pela causa do que gente que não está a favor. Então vamos focar a nossa energia, as nossas vibrações nessas pessoas que estão pela causa. E nunca esquecendo que somos avós dos nossos filhos, das pessoas que dependem de nós e as quais nós somos responsáveis, né? É através da nossa luta que os direitos se fazem, que muitas vezes os direitos fantasmas que estão na nossa Constituição e a gente tem que ir lá cavocar eles, desenterrar eles para que a coisa funcione. Mas não percam a esperança. É assim mesmo, é através de muita luta, é através de muito grito e através de muito, vamos dizer assim, o que chamam de barraco, né? É o que a gente está gritando pelos nossos filhos, é a voz. O que chamam de barraco é a voz do nosso filho neurotípico, com deficiência e com síndrome. Certo? Beijo no coração de todos. Me sigam no YouTube e me sigam também lá na página do Instagram. Voz para o Azul. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, né, melhor. Lembrando que não é nada técnico, é só experiências e relatos de vivências, tá? Então é isso. Beijo para todos.